Era impressionante as imagens. Os Estados Unidos teriam efetivamente negado a entrada de um petroleiro russo universal que transportava aproximadamente 270 mil barris de diesel do Brasil destinados a Cuba. O navio sancionado parou a cerca de 1.000 milhas da costa cubana em meados de abril e, desde então, mudou de rumo, afastando-se da ilha em meio à contínua aplicação das restrições pelos Estados Unidos, segundo o que relatam. Bom, esse vídeo é de agora. Claro, esse é de agora, claro. É só como um vídeo de arquivo, por assim dizer, né? Bom, não é de arquivo, é um vídeo de agora, não vamos dizer, senão eu acharia muito estranho. E esse vídeo, como não, já estou vendo. Esse é de agora 100%. O anúncio feito pelos Estados Unidos é que, de fato, teria sido, digamos, limitado o uso. Já permitiram que um navio entrasse por razões humanitárias, mas não outro, mais nenhum. Já não. Outro assunto que chama a atenção é o que Donald Trump disse nesse sentido. Ouçam isso. Um acordo com o Irã que só pede mais conversas sobre o iraniano ou é a única opção? Eu faria porque é um memorando de entendimento sobre a velocidade e uma das coisas da República. Vai ser um memorando de entendimento, por assim dizer. E uma das coisas que vai acontecer é que o estreito vai abrir imediatamente. Mas tem que ser perfeito. Eu não vou aceitar um acordo ruim. O pior acordo já assinado foi pelo Hussein Obama. Que acordo horrível foi aquele? Foi um retrocesso para este país, para o mundo inteiro. O Oriente Médio teria se destruído. Não, eu gostaria de ter... Segundo o que Donald Trump disse, o pior acordo que já foi feito foi o acordo feito com Obama na época, segundo o que Trump disse. E bom, ele diz que quer que o acordo não seja apenas um acordo. Não só de trégua e de que o Estreito de Hormuz esteja aberto imediatamente, mas também afirma que o Irã deveria assinar os acordos de Abraão. Donald Trump quer que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e os demais, incluindo o Irã, assinem os acordos do Irã. Olhem, a última informação que tenho agora é que isso já está escalando para uma situação, digamos, de risco total de guerra. Olhem, segundo a televisão do Irã, a televisão estatal iraniana publicou um novo marco no memorando de entendimento, no qual está exigindo a liberação imediata, diz aqui, de 12 bilhões de dólares em fundos congelados pelos Estados Unidos. Isso serve como verificação concreta antes que o Irã assine qualquer acordo. Dinheiro, grana. Assim, a Casa Branca acabou de lançar um comentário de rejeição total, porque os Estados Unidos dizem não, primeiro compromissos nucleares e depois conversamos. Ou seja, primeiro você se compromete a não quer dizer que vai nos entregar o urânio e depois conversamos, depois a gente fala e pronto, certo? Está todo esse assunto. Bom, então é isso, né? Assim estão as coisas, certo? Segundo o Irã, prestem atenção nesses pontos. Irã pede a restauração do trânsito comercial no Estreito de Hormuz, ou melhor, restaurá-lo aos níveis pré-guerra em um prazo de 30 dias. Ou seja, abrem o estreito, mas colocam uma condição, sob autoridade iraniana permanente. E depois diz: para essa restauração, a gestão do tráfego marítimo através do Estreito de Hormuz será feita em cooperação com Omã, por meio de pedágios chamados de taxas de proteção ambiental, excluindo os navios militares dos Estados Unidos. Isso também, bom, evidentemente faz parte de... Bom, já não sei se eu chamaria isso de negociação, mas sim, é mais a tentativa do Irã de se declarar vencedor, não é? Ou seja, eles querem se declarar vencedores e, diante disso, fazem movimentos desse tipo. Tão extremos, não é? O próximo ponto: as forças militares dos Estados Unidos devem se retirar das proximidades do Irã. Curiosamente, hoje Trump, ou os Estados Unidos, enviaram uma mensagem a Israel dizendo que é provável que, se fizerem o acordo, os Estados Unidos possivelmente teriam que sair, digamos. Teriam que retirar seus aviões de Israel, um tema que obviamente deve estar preocupando os israelenses, não é? Ou seja,
Porque no final das contas, não é? Quer dizer, deixaria um pouco, digamos, com menos defesa os próprios israelenses. Israel e a própria região ficariam agora sim mais desprotegidos, por assim dizer. E nesse caso, o Irã não quer fazer um movimento, não poderia ser de forma muito mais rápida, né? Quem sabe, mas o acordo também tem outro ponto. Existe um prazo de 60 dias e esse prazo seria aprovado como uma resolução que seria vinculante no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, então, o próximo passo seria que o problema se tornaria global caso não fosse cumprido, né? Ou seja, se não for cumprido, o problema se tornaria global, certo? Ou seja, outros países poderiam até participar para forçar o país que não esteja descumprindo caso isso fosse necessário, o que também, evidentemente, é escalar a situação, né? Mas também o compromisso estaria no máximo. O ministro das Relações Exteriores declarou hoje que não existem nem existirão compromissos nucleares iranianos, nem entrega de urânio em nenhum acordo preliminar, tornando o acordo estruturalmente impossível. Então o Irã diz que não há acordo, não há possibilidade de acordo. Esse é o tema do urânio, e os Estados Unidos dizem, então não há jeito, não há como negociar. E Trump disse o seguinte, porque também perguntaram isso para Trump hoje, você vai suspender as sanções? Os jornalistas perguntaram isso hoje, vai suspender ou não? O que você acha? E Trump também foi muito claro nesse sentido, disse, absolutamente não, ou seja, as sanções não vão ser suspensas pelos Estados Unidos. É simples assim. Por isso dizem o que vemos agora, essas notícias que observamos nos últimos dias, especialmente nas últimas horas. E isso já seria, digamos, o começo do fim de uma possibilidade de acordo. Mas tem só uma coisa que me faz parar para pensar, que talvez o acordo ainda tenha possibilidades. E o que é isso? O petróleo no final, enquanto o petróleo continuar. Vamos colocar pelo preço. Enquanto o petróleo continuar, digamos aqui está 90 e aqui 95 dólares com 77 centavos enquanto continuar abaixo de 100, embora ainda esteja muito alto, pelo menos o preço está caindo. Quer dizer que está saindo petróleo, de qualquer forma, está saindo petróleo. E há petróleo suficiente para todos para que o preço comece a cair. Esse é o único sinal que me faz pensar que agora ainda há possibilidades de acordo. No momento em que os investidores disserem claramente que não há negociação, o petróleo vai disparar de novo, vai voltar a subir, diz o seguinte, Donald Trump descartou oferecer um alívio das sanções ao Irã, em troca de Teherã abrir mão de suas reservas de urânio altamente enriquecido. O que ressaltaria então que as tensões continuam aumentando, não há negociação. Por outro lado, mudando de assunto, vejam o que está acontecendo, vamos ver. Há várias pessoas, principalmente um médico missionário dos Estados Unidos, que é suspeito de ter ebola e que pode ser atendido nos Estados Unidos. Mas agora acontece que a equipe de Trump planejou enviar esses americanos expostos ao ebola. É melhor não trazê-los de volta para casa, mas que recebam o tratamento dentro do Quênia, porque agora eles estão na Alemanha. Mas os alemães não querem saber disso, pode levar, né? Então ele disse, não vou levar nesse caso, eu mando eles para o Quênia, mas eles não querem mandá-los para os Estados Unidos. Relatório da administração informa que Trump planeja enviar americanos expostos ao ebola ao Quênia, em vez de repatriá-los. O surto de ebola ocorre principalmente na República Democrática do Congo, com alguns casos também detectados em Uganda. A Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma epidemia pública na República Democrática do Congo e arredores. Agora, o New York Times afirma que 3 pessoas estavam cientes dos planos e viram que, bem, a questão é enviá-los para o Quênia e não repatriá-los para os Estados Unidos. Uma questão também importante. Eu dizia há pouco que Canadá, Estados Unidos e México estão agora bem fortalecendo, digamos, as coisas de como vai ficar todo esse assunto. Porque no final vai ter uma Copa do Mundo e vem muita gente de todas as partes do mundo, então é preciso ficar de olho nisso. Outro ponto que me chama a atenção é sobre funcionários, reparem. Funcionários da Síria teriam encontrado os restos do programa de armas químicas da época do regime de Assad, de acordo com o que mostram.
Segundo o que se sabe neste momento, nessa região do mundo, a Síria está vivendo um momento especial nesse sentido. Porque eles não os encontravam, não é? Aí, bem, então já começa a busca para eliminar essas armas, esses mísseis com armas químicas. O governo desse país havia localizado os restos do programa clandestino de armas químicas do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, que é então um ditador que ele e seu pai ficaram décadas governando e usavam armas químicas, inclusive contra a própria população. Também foram presas 18 pessoas suspeitas de envolvimento no programa de armas químicas do antigo regime. Lá estão altos cargos militares, políticos e técnicos que estão detidos neste momento por envolvimento com armas químicas. Outro assunto também, pois este é importante, é o que está acontecendo com a Nvidia. Taiwan desenvolve os chips, não é? E segundo o que foi reportado, descobriram que um grupo de pessoas, um grupo de contrabandistas, se dedicava a comprar chips de inteligência artificial. Mas depois eles mandavam para a China porque a China está, digamos, bloqueada para essa venda. A operação marca a primeira ação penal formal na ilha contra o desvio ilegal de tecnologia de última geração, sob pressão de Washington para fechar as rotas de evasão de sanções, que, por sinal, esse também é um dos pontos que Taiwan está esperando que sejam respeitados, não é? Ou seja, por parte dos Estados Unidos, quero dizer que esse tipo de bloqueio continue existindo agora também. Outro assunto que chama a atenção é que vocês se lembram de um dos produtores, não é? Que teria estado então vinculado a esse filme dos Três Corpos, não é? Xuxao foi declarado culpado de ter eliminado Li Qin, que é o fundador da Yousu Games, sediada em Xangai, que possui os direitos de adaptação cinematográfica da trilogia de ficção científica. O problema dos Três Corpos, sim, bom, de acordo com o que relatam as autoridades chinesas, teria havido. Ele é o fundador dessa empresa Yousu Games. E daí saiu o filme, e me parece que o livro também. E tudo isso do problema dos Três Corpos. Aliás, se vocês não assistiram essa série, assistam, por favor, está na Netflix, super interessante, super interessante. Segundo o que foi reportado, Xuxao foi declarado, ou seja, o que elimina, envenena essa pessoa. Foi declarado culpado por ter eliminado Li Qin, o fundador da Yousu Games, sediada em Xangai e dono da trilogia, aquela do problema dos Três Corpos. E então vão executá-lo, ou seja, ele será executado por ter eliminado, ou seja, por ter assassinado. Era um criminoso por ter envenenado essa pessoa, certo? Então, bom, ele foi declarado culpado e vai ser executado, né? Então, essa é uma trilogia incrível, porque essa trilogia de ficção científica do chinês Liu Xin foi traduzida para 40 idiomas diferentes, certo? Quer dizer que está incrível, tipo, esse projeto foi muito bem sucedido, né? Vamos para outros assuntos importantes. Andriy Ignatov aprovou nossas novas operações de longo alcance. Isso é o que precisamos para que a Rússia sinta que terá que pagar pela guerra com o que é deles. Dentro dos comentários que Volodymyr Zelensky faz sobre esse assunto, ele anuncia que os novos ataques de longo alcance contra a Rússia serão realizados. Devido às enormes perdas que eles têm tido, principalmente em termos materiais, por causa dos drones, mísseis e mísseis balísticos lançados pela Rússia, ele diz que a indústria petrolífera russa continuará diminuindo se a Rússia escolher a guerra. Volodymyr Zelensky afirmou que, enquanto a guerra continuar, eles vão continuar destruindo toda a base energética dos russos. Ele também pediu a Washington que seja mais eficaz e enfatiza que sem mais sistemas de defesa aérea e apoio, a diplomacia vai funcionar ainda menos. Ou seja, a diplomacia funciona porque você tem uma carta forte, e a carta forte, no final das contas, são as armas.
E diante disso, caso contrário, diante de um invasor, é muito complicado continuar com essa questão. Outro assunto que também chama a atenção hoje é que, bom, foi mostrada essa imagem, né? Vamos ver se conseguimos colocar, porque aí está. É uma imagem na qual garantem como estão sendo detectadas essas, digamos, zonas de calor no Pacífico, nas quais, segundo dizem, estão confirmando os dados do fenômeno El Niño. De acordo com o que relatam, o fenômeno chegará mais cedo do que o esperado. Isso segundo o satélite Sentinel-6, que mede a altura de todo o oceano ou a temperatura de todo o oceano, e que captou uma elevação de água quente com centenas de milhas de largura no Oceano Pacífico, em frente à costa da América do Sul. Isso também mostraria, pois era o que já havia sido alertado, que o fenômeno El Niño vai se acelerar, não é? Ou seja, vai acelerar. E, em teoria, ao invés de chegar no final ou no meio do verão, diziam que era mais provável em outra época. Relatórios até indicavam o último trimestre, certo? Quase no final do outono era quando o fenômeno começaria. Agora falam que será antes, talvez no início ou meio do verão. Também outra imagem que tem circulado é esta imagem com celular, na qual se vê chegando uma mensagem aos residentes de Tiro, lá no Líbano, que recebem uma mensagem e uma ligação telefônica com uma voz dizendo para evacuarem a área imediatamente se moram em Tiro, porque tem ocorrido esses ataques, não é? Já vimos há pouco essas imagens de ataques e bombardeios dentro de Tiro, onde as FDI de lá de, como se diz, Israel, afirmam. As FDI de Israel têm anunciado que vem atacando diferentes áreas onde estariam, segundo eles, as sedes do Hezbollah. Mas também, dentro dessa mensagem que vimos, dessa mensagem que aparece no celular, chama a atenção que basicamente toda a parte sul vai ser atacada. Vamos considerar as possíveis ameaças. Inclusive, colocaram no mapa os próprios porta-vozes da versão árabe de Israel, mas em árabe, onde também mencionavam quais pontos exatos seriam atacados para que as pessoas saíssem da zona de risco. Tema evidentemente muito difícil para as pessoas que vivem no Líbano. Também é mostrada esta imagem. Isto é um avião que foi adquirido. Israel recebeu dos Estados Unidos o primeiro de 6 KC-46 Pegasus. Esses são aviões de reabastecimento aéreo que Israel pediu e eles vão chamar de Gideon ou Gideon, para poder retirar sua frota de Boeing 707, a frota 707 não vai mais estar em operação. Eles vão ter uma frota de aviões novos. São 6 aviões, como aquele que apresentei, o que vimos agora há pouco. 6 aviões desse tipo. Não, aí está. 6 aviões desse tipo, que são os que estarão operando agora mesmo. Para quê? Para reabastecer aviões com combustível. Sim, combate e é de combate. Tudo isso está em carga, trazem gasolina, trazem turbo, se não, como se chama. E então, com isso, eles estão mandando o combustível, vamos dizer, para esses aviões. Bom, isso também faz parte das imagens de hoje. Também, bom, dentro das imagens. Curiosidades que compartilhamos em um instante. Isso aconteceu na República Dominicana, onde uma pessoa com uma vara muito longa pega um celular. Olhem. Ou seja, ao que parece, ele colocou um daqueles adesivos que servem para pegar ratos, e com isso pega o celular, até mesmo o celular que está conectado. Não vamos nos adiantar a nada, né? Aí está o celular e ele leva sem nem mesmo entrar na casa. Ele leva o celular. De verdade, essa técnica é impressionante, né? Aí eu imagino que ele ficou de tocaia, olhou pela janela para ver onde estava o celular e já viu onde colocaram. Imediatamente foi lá e pegou com aquela vara. O vídeo dura 1 minuto e 5 segundos desde que ele começa a entrar até sair já com o celular. 1 minuto e 5 segundos ele demora para levar esse celular. Na verdade, esse momento também é impressionante. Tem outro também. Um assunto que chama a atenção são essas imagens divulgadas hoje pela Ucrânia, mostrando como os drones têm atacado a frota naval do Mar Cáspio. Sim, aí vemos como esses barcos estão operando no mar.
Esses barcos, veja, são responsáveis por atacar a Ucrânia, mas de uma área distante para evitar serem atacados, certo? Então vejam, se olharmos aqui no mapa, vemos como desde o Mar Cáspio, daqui, atacam a Ucrânia, ou seja, a frota presente aqui. No início, a Ucrânia quase não conseguia atacá-los até lá, porque ficava muito longe. Mas com os drones e com as técnicas que tem agora, eles também têm colocado em xeque a frota naval desse lago enorme que se chama Mar Cáspio. Antes, a frota naval estava aqui, vejam, na Crimeia, mas essa frota teve que fugir para as zonas russas, como para esta área de portos russos, certo? Mas agora nem isso tem sido suficiente. Eles tiveram que atacar os navios que estão deste lado até a Ucrânia. Daqui partem mísseis contra ucranianos sobrevoando a Rússia. Mas desta vez, esses navios também estão sendo atacados pela Ucrânia. Então isso também faz parte do que está acontecendo agora. Aliás, indo para outros assuntos importantes, também ocorreu uma série de terremotos hoje na região de Tonga. Vamos tentar abordar esse tema aqui. Essa região teve vários tremores secundários, um terremoto de 5,4, além de outras réplicas na área. Nessas regiões de ilhas próximas a Fiji, toda essa área, ou seja, muito próximas dessa região. Fora desse assunto, outro terremoto que chama a atenção é um que ocorreu no Atlântico, que também chamou a atenção hoje. É um terremoto forte. Vamos colocar a imagem aqui. Este é o terremoto. É um terremoto forte, de magnitude 6, Pelos dados, é um 6.0 com 10 km de profundidade, mas sem alerta de tsunami, certo? Olha, para ver a altura em que está, é logo abaixo ou ao sul da Austrália, E não é só um. Vejam, não dá para ver direito. São 2 terremotos. Isso é o curioso. São 2 terremotos e os 2 de magnitude 6. Olhem só, com uma diferença de mais ou menos 11 ou 12 minutos entre eles. 2 terremotos 6.0, 6.0, nunca tinha visto algo assim. Ver 2 terremotos da mesma magnitude e quase no mesmo epicentro, com tão pouca diferença, é algo raro. Verdade? Então, não sei o que aconteceu ali. É muito curioso, sinceramente, Vamos ver se depois explicam direitinho o que aconteceu com esse assunto. Porque está tão longe que, de qualquer forma, não afeta a ninguém, então passa meio despercebido. Mas se você reparar, o epicentro é praticamente na mesma região. E fora isso, também estão acontecendo réplicas de sismos lá no Chile. Este é um 5 ponto. O que é 5.1? Sim, esse que está aqui, 5.1, esse mesmo. Porque aqui estamos vendo outros no Chile, no Peru, pertinho do Chile e da Bolívia. Mas este é o sismo que eu comento, que é possivelmente uma réplica, um 5.1, 5.1, parece 5.1, sim, com muita profundidade, por sinal, não é? Então, tudo bem, sem problema, evidentemente para os chilenos, Isso também é importante comentar. Então vamos para outros temas, Vamos para outros assuntos também importantes. O Irã está enviando outra mensagem, tem sido um vai e vem. Este Irã adverte e lança novamente uma espécie de ultimato, por assim dizer, que o Estreito de Hormuz, simplesmente como eles veem, não vai mais mudar. O Estreito de Hormuz seguirá sob controle deles. Já não vai ser como antes, simples assim. Já não vai ser como antes. Essa é a mensagem que eles estão passando. E isso também faz parte das controvérsias que eles estão vivendo agora. Não. Enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Olá! Como vocês têm estado? Obrigado por nos acompanharem e estarem aqui. Tem vários assuntos pendentes, Vamos conversar na transmissão, mas envio um grande abraço à comunidade e a todos que nos assistem ao vivo ou depois. Muito obrigado por estarem aqui. Olhem, aí está essa imagem. Isso é em São Sebastião de Sebastopol, lá na Crimeia, não é? Onde também estão sendo relatados incêndios. Afirmam que têm ocorrido ataques ou movimentações, então algo está acontecendo nessa região. Informam que, em algumas regiões estão ocorrendo incêndios, não é?
Não está muito claro exatamente o que está acontecendo, mas evidentemente é algo que chama a atenção. Vamos ver se mais tarde aparecem um pouco mais de detalhes, né, sobre o assunto. Verdade? Também é interessante essa reação que os Estados Unidos estão tendo com relação ao Irã. Ele diz: estamos indo realmente bem. Está dando tudo certo para nós. Ele diz que está bem com o Irã, mas ninguém quer comentar. A Marinha se foi, a Força Aérea deles se foi. Basicamente, ele está dizendo que já estão controlados, basicamente, segundo diz Trump. Mas ao mesmo tempo, né, o que perguntam para ele é quando vai acontecer a retirada, quando vão sair do Estreito de Hormuz, e aí é onde não tem resposta, não é? Ainda não se sabe, não é? Então esse continua sendo um problema no final, né? Tipo, tudo bem você dizer que está ganhando, mas prove também, não é? Seria interessante, né? Donald Trump diz que as eleições de meio de mandato não vão influenciar na sua estratégia contra o Irã. Ele diz: vamos terminar o trabalho, né? Como quem diz, não é por causa das eleições que vamos parar de operar ou atacar, né? Porque essa é a suspeita, que por causa das eleições digam: bom, então é melhor não fazermos mais nada. Vamos nos retirar e deixar tudo pela metade. Bom, isso é o que se pensa que poderia acontecer. Não é o caso no momento. Vamos então para outros assuntos. Como vocês estão? Obrigado por nos acompanhar. Pois aqui estamos atentos ao que está acontecendo no mundo. O Oriente Médio está muito agitado, assim como a questão da Ucrânia e da Rússia. E bem, além dos desafios que temos agora com essa onda de calor e tudo isso, um grande abraço para quem nos assiste em outro horário, para quem nos assiste ao vivo. Muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando. Deixem-me abrir os comentários, porque hoje comecei bem direto e nem deu tempo de nada, né? Mas um grande abraço. Marcela, estamos aqui. Já te vi, Marcela. Como você tem estado, Marcela? Que legal. E você sentiu o terremoto? Nem te perguntei, olha só, não sei se você comentou por aí se você está no norte ou não. Diz que sim. Se ouvimos falar de guerras, não nos preocupamos, e se ouvimos falar de guerra, há perigo à espreita. Diz: saudações, Carlos Martins. Como você está? Marvin, vamos ver como é a frase ou a que você está se referindo. Diz: vamos ver, vamos voltar a buscar a verdade. Ele diz que se ouvirmos falar de guerras, não devemos nos preocupar, mas se não ouvirmos, há perigo oculto. Já entendi o que quis dizer. Obrigado, Carlos. Grande abraço, Marvin. Como você tem estado? O que você conta? Como vai a galera que está entrando na live? Deixem seus comentários. Então, mostrem que vocês estão aí, não só passando por aí. Um abraço para toda a comunidade que está nos assistindo, e aqui estão os comentários também. Obrigado a todos que comentam e estão conectados. Marvin, insisto, como assim muitos cachorros? Não sei se são seus ou o que está acontecendo, mas eles também são legais. Marvin diz: tenho várias considerações a respeito. Uma delas é deixar a guerra até o final do seu mandato para continuar no poder. Ou seja, você quer dizer que ele quer continuar, entrar numa guerra longa. E, estando oficialmente em guerra, não pode haver troca de governo, certo? Ele diz: 2. A economia e a Copa do Mundo de futebol e seus impactos. Esse também é outro ponto, né? E é ou esperar que venha o ataque, né? Ou seja, ficar assim e não fazer nada até lá, isso também é interessante. E até onde vai a resiliência? Da população também, porque eu sinto que em algum momento a população também deve ficar cansada desse assunto. Ele disse bem, disse, pode ser ótimo, vai, agora estamos atentos aqui. Liceu, que dê tudo certo com sua ligação, disse: não deixamos você ver, ótimo. Obrigado, Carlos. Um grande abraço. Como você está, Carlos? Como tem passado? Ele disse: estou em Santiago, capital do Chile, e aqui não foi sentido. Também não houve tragédia em Antáfoga. Até agora não disse saúde, Marcela, ou seja, podemos dizer que tudo saiu bem apesar do susto, não é? Esse é o ponto por aí. Saudações, Mari Bermudes, Maria Bermudes. Como você tem estado? Um grande abraço, muitos cumprimentos até Nova York. Wendy, também um grande abraço. Como você tem estado por aí? Como estão as coisas? E o calor aí? Ou já melhorou, imagino, né? Diz Antáfoga. Chegou a 6,7 estimado Pepe, saudações Vando, foi forte. O de ontem foi forte, não foi? Sim, agora que estou comentando, é uma réplica mais do que tudo, né?
Mas a de ontem sim foi, digo. Colocamos algumas imagens que têm circulado por aí. Impressionantes. Diz, quer dizer a tremedeira, obviamente. Diz, gostaria que falassem sobre os cientistas desaparecidos. Com certeza, vocês já falaram e eu perdi. Olha, eu realmente comentei sobre um caso extra. E sim, vamos obviamente retomar esses temas, porque no final das contas são muito interessantes. E também tem a ver com o que está acontecendo no tema de cibersegurança, de guerra híbrida e outras coisas nas quais nem focamos, né? Mas que são muito interessantes. Obviamente, o está muito baixo, mal dá para ouvir e eu já estou com o volume no máximo. Olha, Mônica, é que assim, eu já estou com o volume no máximo, não dá para aumentar mais. Quer dizer, a plataforma aqui me mostra até onde é o limite, e eu já estou no máximo, se passar disso, distorce. Então, acho estranho, não sei se você tem esse problema ou se mais alguém tem, porque eu comparo com cibersegurança, e o volume, e é que o tema é cibersegurança, é que pode chegar ao máximo, e se ouve é cibersegurança, e que é um tema de cibersegurança. Chegar ao máximo e ficar alto, não sei se mais alguém tem esse problema, por favor comentem aí. Obrigado, Mônica Raíces. Em que você está ouvindo a gente? No celular, no tablet, na TV? Onde? Por favor, comenta aí, diz, vamos ver, diz... Wanda diz, está cumprimentando, muito bom. Carlos diz, viva o Chile e seu povo. Linda diz, não, querido, está fazendo 82 graus e está horrível, diz. Ou seja, ainda está forte o calor por aí. Eu pensei que já estava mais tranquilo, mas já estou vendo que não, já estou vendo. Sim. Ou seja, está quente e, além disso, imagino que deve ser um calor úmido, né? Mas está perto dos 30 graus, que para vocês é muito. Aqui também, eu fico bem feliz com isso. Ou seja, eu estou com a mesma temperatura que vocês. Estamos exatamente iguais, 29 graus aqui, 29 graus em Nova York, aqui está nublado. Verdade? Então está muito agradável, de verdade. Dizem que está dando para ouvir bem, dizem que o som está bom, diz José. Ah, e aí, qual é José? E aí, Caio, como você está? Sol Garcia, também um grande abraço para Francisco Arce, como vocês estão? Não, realmente está calor, quer dizer, para ser aqui... Para ser Nova York, realmente está, sim, está quente, né? Olhem só, está fazendo 29 graus. Sim, está demais. Saudações, como você tem estado? Oi, Marcela, Carlos Elisa, como você tem estado? Sim, eu te escuto bem, diz Elisa. Ok, obrigado, Elisa. Ela diz, se ouvimos sobre guerras, não nos preocupamos. Significa manter a calma, não viver com medo diante das más notícias. Diz Rob. Bom ponto aí, Rob. Saudações também, ele diz. Ouvimos sobre guerra no caminho. Se ouvimos sobre guerra no caminho na sombra, significa ser silencioso, evitar se expor necessariamente, diz Rob. Marvin diz, isso é verdade, Rob, diz. Há um tempo eu estava atento a todos os confrontos mundiais, depois deixei de dar importância e vivi como sempre, normal. E de novo, voltei a acompanhar as más notícias de guerra, diz. Saudações, Marvin e eu estou totalmente de acordo, é isso, nós também temos que aprender a interpretar os desafios do mundo. Ou seja, não devemos vê-los como algo do tipo, ok? Ou seja, o desafio está batendo à minha porta, mas sim como coisas das quais se aprende. Estamos vendo a história em tempo real, por assim dizer, né? E isso nos mostra um pouco para onde as coisas estão indo, as tendências, mas não para ficar com o coração na mão, como dizem aqui, né? Ou seja, não é para ficar com medo nem nada disso, porque, no fim das contas, olha, tem gente que vai sentir medo com tudo o que acontece, e até com o que não acontece também sente medo, né? Eu acho que se alguém é muito medroso, eu não considero que seja bom ficar ouvindo tantas notícias. Eu acho que, na verdade, pelo contrário, é melhor para a saúde mental não fazer isso, né? As notícias devem servir para isso, para analisar, para entender um pouco a realidade das coisas, né? E principalmente os desafios, né? Porque o que é bom é o que mais tem, né? Mas disso a gente não fala, né? Normalmente a gente fala do que não tem, do que falta, do que queremos que melhore, etc, né? Mas sim que existem coisas positivas. Sempre existem, né? Definitivamente. E também tentamos comentá-las, obviamente não é o principal, né? Ele diz, não evitaremos guerras, diz Carlos. Barbie, perfeito, Pepe. Pepe diz que é preciso estar informado. Saudações, Marvin, grande abraço, Rob e à comunidade. Olha, Wanda, eu sou chilena, mexicana, meu pai é chileno, minha mãe é do México, nasci lá, mas me trouxeram quando criança.
Ou seja, sua vida está totalmente integrada entre esses dois países. Que loucura, Wanda, muito interessante. E imagino que você... Bom, você disse que te trouxeram para cá quando criança. Vivendo no Chile, imagino que agora você esteja mais integrado ao lado chileno por morar aí, certo? Mas você conhece bastante o México, imagino eu também, né? Quer dizer, por causa da sua mãe, né? Como será o seu sotaque? Vai ser interessante ver isso, tipo, como vai ser o seu sotaque, se é mais... Imagino que mais chileno, obviamente, por estar desse lado aí, né? Sim, bom, que interessante. E suas comidas, como serão? Também, né? Ficam meio misturadas, né? Eu suponho. Muito bom. Um abraço para sua família. Também ele diz, ok, diz, fiquem tranquilos. Estou de olho, abraços, Rob. E ele pergunta, vocês já ouviram falar do comprimido para fazer crescer os dentes onde eles caíram? Bom, o que estão fazendo, ou seja, como se diz, o que está sendo desenvolvido é que gera como se fosse o osso. Uma coisa assim, não sei qual é. Eu sei, o que eu sabia é que era experimental, que é um avanço científico, mas não sei que não. Eu não sei, nem recomendo nada, não. Mas o que eu sei é que existe um avanço, né? Mas eu não sei, não ouvi absolutamente nada de que já exista uma pílula assim. O louco é que realmente existe o avanço, né? Quer dizer, e que existe a capacidade de gerar osso ali, toda essa coisa, né? É muito louco, não sei se vai ser viável em larga escala, tipo, colocar isso em você e o dente vai crescer. Parece super interessante, né? Parece super interessante se não tiver efeitos negativos ou consequências ou coisas assim, então é ótimo, né? Imagina só, né? Então, para quem acabou de perder um dente ou algo assim, não sei, tipo, é muito bom, né? Mas não sei, acho que é uma célula-tronco para fazer seus dentes crescerem? É experimental? Sim, é algo assim, exatamente, é algo assim, mas não sei, insisto, como funciona? Já comentamos, já falamos sobre esse avanço, né? Acho que umas 2 vezes, fácil, que não, é que não, é que não, é que não. Estamos falando de ciência já, sim, fazemos isso, não, é só que ultimamente não tem tido espaço suficiente para colocar temas de ciência. Mas sim, vamos continuar fazendo isso, vamos continuar fazendo. Também as curiosidades à noite, né? E eu vou fazer, Rob, eu também quero sair para fazer umas reportagens aí sobre o tema da Copa do Mundo. Vai ser legal, digo, pelo menos vai ser algo diferente nesses dias. A gente vai fazer isso. É que já está tão na minha frente que não tem como não ir, né? Quer dizer, tem que fazer. Agora, pena que não deixam a gente entrar, né? Talvez, se fosse um canal só de reportagem externa, poderia ser que conseguisse permissão. Mas vão dizer, não, esse é podcast, esse não. Só quer entrar para ver a Copa do Mundo, então acho que não vão deixar, mas tudo bem, vamos ver, diz Beto. Para mim falam que não. Tem que ver notícias para não ficar nervoso, mas eu fico nervoso é de não estar informado. Isso acontece comigo, tipo, eu até me sinto estranho se não estou sabendo, sabe? Tipo, eu tenho esse hábito desde pequeno, via meus pais e meus avós sempre assistindo notícias, sempre. E além disso, eu nem compartilhava. Não era como se evitassem certos assuntos com as crianças. Sempre comentavam as notícias. Normalmente, obviamente, eles davam uma versão, eu suponho, mais para crianças, né? Mas sempre era interessante e eu perguntava muito, então, bem, esse era o costume, né? Ver isso, né? Assistia notícias, eles viam outras coisas e eu também via minha avó vendo novela aqui e ali, mas notícias sempre era assim. E o jornal também sempre tinha o jornal, então essa parte também vai ficando marcada ali, sabe? Principalmente os dentistas, aqui é super caro. Ui, sim, minha querida Sol Garcia, é muito caro. Bom, muita gente vem ao México para se tratar dos Estados Unidos, não é? Tem setores cheios de dentistas lá. Eu acho que Monterrey deve ser uma das cidades com mais dentistas per capita do mundo, de verdade. Ou seja, tem muitos dentistas, muitos mesmo, e cada vez tem mais, né? Tipo, quem eles atendem? Ué, a quem? Há muitos conterrâneos também, né? Que vêm aqui pro México só para cuidar da parte dentária, né? Pros filhos, para eles mesmos e tudo mais, porque lá sai caríssimo, né? Olha, eu tenho 54 anos ouvindo e assistindo notícias, imagina, Carlos. 54 anos ouvindo e assistindo notícias é uma loucura, Carlos. Muito bom. Ele diz, busca, compara e fica com o que for mais verdadeiro, diz Eliseu. Ele diz, principalmente onde você fala aqui supermercado, é super caro. Eu quero que seja bom, vamos lá. Daqui a pouco voltamos com outros assuntos importantes.
Obrigado por compartilhar, estar aqui um tempo e me deixar fazer companhia a vocês onde estiverem, não é? Se estiverem dirigindo apenas, sempre olhando para frente, sempre olhando para frente, por favor. José Zarate, um grande abraço. Xará diz, Rob, convidamos vocês neste fim de semana ao Laboratório Luiz Elizondo. Vai ter uma peça chamada Frankie's Theme. Vai ser muito legal, que bacana, Luiz. Na verdade, sim, gostaríamos de ir, Rob, desculpa. No Luiz Elizondo faz muito tempo que não vou. O último musical que fui foi o de Jake Langate, do Tech, né? Muito bom, por sinal, ficou super legal, ficou muito bom lá. Não sei quem é nem quem está com a produção que você comentou, mas legal. Não sei se faz parte do projeto, mas boa sorte com isso. E de verdade, sim, adoraríamos ir, depois eu vejo como estão os preços e tal. E vamos ver se aqui a gente se anima a ir, né? Seria ótimo a gente dar uma passada por lá. Um grande abraço, Marvin, Marcela, Carlos, Rob e toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar. Estamos aqui atentos, o sol já está saindo, já está aparecendo, então vai fazer bastante calor, pelo que tenho visto nesses dias, então vai estar bem úmido. Muito bom, Marvin. Um grande abraço a todos, a comunidade que nos acompanha depois. Deixem seu comentário, por favor. Até logo.